Em vez de eu ter escolhido delta igual a epsilon, eu podia ter escolhido delta igual a epsilon sobre 4. A implicação também não é verdadeira? Então, o que eu falei é verdade. Se você, para um dado epsilon, encontrou um delta, tal que a implicação é verdadeira, a implicação é verdadeira para qualquer número menor do que esse delta que você tem. Eu posso substituir delta por qualquer... Então, isso não é uma função, veja bem. Não é para cada epsilon existe um único delta. É para cada epsilon existe delta. Se existe delta, existem infinitos deltas, tal que isso aqui acontece. Entendeu? Tá? Existem infinitos deltas. Mas basta você exibir um. Se você exibir um, você tem que exibir. Você não precisa exibir todos os deltas, tal que essa implicação é verdadeira. Você tem que exibir um. Então, isto diz, né? Isto diz, daí qual é a conclusão? Qual é? Qual é a conclusão? É que 4 é o quê? Limite de quem? Da função f. Aonde, hein? No 2. 4 é limite da f em 2. Ou seja, isso é limite de f de x com x tendendo a 2. Para não escrever isso tudo e não falar isso tudo, eu digo limite de f em 2. Entendeu? Tá? Agora, prossigamos. Outro exemplo. Considere essa função. Seja... sim. Antes de eu prosseguir, vamos, por causa desse exemplo, melhorar isso aqui. Qual é a melhora disso aqui? Primeira coisa é que quando eu escrevo esta implicação, essa implicação, ela tem que ser verdadeira, mas ela tem que ser verdadeira, não é para todo x real, é para todo x aonde? No domínio de f. Diga. Não, pode cair fora, se você quiser. Tá, mas se você cair fora, você vai perder a explicação que eu vou dar no final da aula sobre essa situação que a gente está passando, né? Tá? Então, mas é melhor eu escrever assim, ó. É melhor escrever assim. Em vez de botar o qualquer que seja depois, fica mais claro eu escrever o seguinte: quando x no domínio da f e x menos p menor do que delta implica f de x menos L menor do que epsilon. Outra coisa é que do jeito que esta implicação tá, olha, se o x for P, P menos P, quanto é? 0. Se eu estou dizendo que essa implicação é verdadeira, então vai ter f de P menos L mais f de P, para eu calcular f de P, P tem que estar no domínio da f. E você veja aqui que eu tinha isso aqui, ó, porque o x não pode ser 2, o x pode ser 2? Nem sempre o x pode ser igual a P. Então eu boto isso aqui, ó. Vai depender do domínio, exatamente, depende do domínio da função. Então a implicação é essa, ó. X no domínio da f e x menos p menor do que delta maior do que 0 implica f de x menos L menor do que epsilon. Como? E no caso em que o domínio da função permita que x possa ser p, a gente pode omitir 0. Se você permitir que o x seja p, aí você tem a continuidade, que é algo que eu vou explicar depois, tá? Se você tirar isso aqui, aí você tem que o P não pode ser um real qualquer. P tem que estar onde? Domínio da F. Então, com P no domínio da F, valendo essa implicação, você diz que a F é contínua em P. Mas isso é outra coisa que eu vou explicar depois. Então, maior do que 0. Exato. Vejamos um exemplo. Vejamos um exemplo aqui, ó. Outro exemplo aqui. Para você ver por que essa é a definição. Agora,
Essa definição existe para você manipular matematicamente o limite. E por que isso é necessário? Para você demonstrar proposições, demonstrar teoremas, demonstrar resultados. Porque tudo no cálculo, olha, tudo que você faz no cálculo envolve limite. Quando você está derivando, você está calculando limite. Quando você está integrando, que é uma coisa que você está calculando limite. Quando você está resolvendo equações diferenciais, subjacente a isso tem limite. Tudo é limite. Limite é a quinta operação matemática. Adição, subtração, multiplicação, divisão e limite. Tá? Limite é tudo. E como é tudo, aparece em tudo, eu preciso de algumas ferramentas que me permitam manipular o limite de forma mais simples, porque a definição demonstrar que o limite de uma função é que L é limite de uma função com x tendendo a um certo P, usando a definição, pode ser muito complicado. Vejamos, olha o exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo. Seja f de x igual a x ao quadrado. Função simples, ó. F de x igual a x ao quadrado. Função simples, relativamente simples. Vocês concordam que intuitivamente 9 é limite de x ao quadrado com x tendendo a 3? Se o x aproxima-se de 3, espera que se x ao quadrado aproxime-se de quê? De 9. Agora, valide isso usando a definição. Bem, se eu quero validar que limite de x2 com x tendendo a 3 é 9, ou melhor dizendo, 9, e vocês vão me entender porque que eu sempre começo, 9 é limite de, como foi que eu escrevi, ó? L é limite. 9 é limite de, que tem um significado para isso, tá? Vou explicar já já. Então, 9 é limite de f de x com x tendendo a 3. Para demonstrar isso, usando a definição, eu tenho que partir da análise dessa diferença. Domínio de f é os reais, não tem problema nenhum aqui, ó. Tem-se domínio de f é os reais e agora vamos analisar quem é x ao quadrado menos 9. Quem é que vai me ajudar? Fatoração. X ao quadrado menos 9 em módulo é módulo de quê? X mais 3 vezes x menos 3. Muito bem. Que é o módulo de x mais 3 vezes o módulo de x menos 3. Diferente do exemplo da função afim, funções afins são beleza, né? Porque isso aqui é uma constante, não é? Aí, como era uma constante, dado epsilon, sendo isso uma constante positiva, o delta é epsilon para constante. Eu não posso chegar, dado epsilon, o delta é epsilon sobre x mais 3. Não, porque isso aqui tem que ser constante. Então, esse argumento que funcionou para aquela função afim que estava lá, e que funciona para qualquer função ax mais b com a diferente de zero, basta, dado epsilon, encontrar o delta igual a epsilon sobre o módulo de a, depois nós veremos. Isso não funciona aqui. Agora, observe uma coisa. Ó. Por que não funciona? O que é que está atrapalhando aqui? O que é? Para esboçar, para especular o limite de f no 3. O que é que está atrapalhando? O x mais 3. Porque ela é quadrática, aparece esse x mais 3, e esse x mais 3 que está atrapalhando tudo. Eu não posso usar o argumento que eu usei em um caso anterior aí, que era 2x menos 3, sei lá, pegava epsilon sobre 2. No entanto, você observa, você tem isso, qualquer que seja o x real, certo? E você tem uma seguinte implicação, ó. O que é que acontece se o x menos 3 em módulo é menor que 1? Isso que eu vou fazer aqui não é adivinhação, é raciocínio, tá? É você fazer dar certo. Se o x menos 3 é menor do que 1, x menos 3 menor do que 1 implica o seguinte,
implica o x menos 3 entre menos 1 e 1. Porque é uma propriedade do módulo. A propriedade do módulo é o seguinte, ó. Dados x real e a maior que ou igual a zero, o módulo de x é menor que a, se e somente se o x está entre menos a e a. Isso é perceptível? Que é o módulo. Módulo de x. Módulo de x ou é x ou é menos x. Portanto, o módulo de x é menor do que a, se somente se o x está entre menos a e a. Porque quem é o módulo de x? É a distância do x a zero. A distância do x ao zero é menor do que a, se somente se o x está entre menos a e a. Porque se o x é maior do que a, o módulo. Se o x é menor que menos a, o módulo não pode. Tá certo? Então, se você vê o módulo como a distância do número ao zero, você tem essa equivalência. E é isso que eu estou usando aqui. Me diga uma coisa, como eu parto daqui, como é que eu parto, como é que eu vou partir daqui e chegar a uma expressão que tenha x mais 3? Me diga. Parto dessa desigualdade e chego numa expressão que tenha x mais 3. Soma 6 a cada um dos membros. Muito bem. Então isso aqui garante o quê? Garante o quê? Que 5 é menor do que x mais 3, que é menor do que 7. Mas isso aqui garante o quê? Se x mais 3 é maior do que 5, x mais 3 é positivo. Se é positivo, ele é seu módulo. E daí ele é menor do que 7. Ou seja, assim você tem a seguinte implicação. X menos 3 menor do que 1 implica o quê? X mais 3 menor do que 7. Foco nisso aqui, foi isso que você demonstrou. X menos 3 menor do que 1 em módulo implica x mais 3 menor do que 7. Aí, agora eu quero chegar nisso, ó. Qual é o objetivo? Qual é? Aqui, com f de x igual a x2, x igual a quanto? X igual a 3, né? E o L, quem é o L? 9. L é 9. Então, veja bem, ó. Logo, dado epsilon maior do que 0, com delta, quer dizer, escolhendo, tomando, ou com delta igual ao menor desses dois números, ó, menor entre 1 e epsilon sobre 7, menor do que... De onde é que você tirou isso? Tá aqui, ó. Menor do que 1 e daqui, desta implicação, não esqueça, eu tenho esta implicação aqui, essa implicação é fundamental para aquilo lá. Esta implicação e esta fatoração, ó. Então, com delta igual a epsilon sobre 7, tem-se 3 coisas. Aliás, 4. O delta é positivo, né? É o menor entre eles dois. Por exemplo, se o epsilon for 10, quem é o menor deles? Se o epsilon for 10, quem é o menor deles? Então, quem é o menor deles? Quem é o menor entre 1 e 10 sobre 7? Se o epsilon for 7, quem é? O delta. Se o epsilon for 1, quem é o delta? Epsilon 7. Entendeu? Entendeu? Para toda. E em qualquer situação você vai ter o delta positivo, porque o menor entre dois números positivos é um número positivo.
E o menor de dois números é menor que ou igual a cada um deles. Então, o delta é menor ou igual a 1. O delta é menor que ou igual a epsilon sobre 7. E, portanto, vale a seguinte implicação. Ó. Implicação. Sabe qual é a implicação que vale? É a que eu quero. Se você pegar x menos 3 menor do que delta, isso implica duas coisas. X menos 3 é menor que 1, certo? Não só isso. O x menos 3 é menor do que epsilon sobre 7. Mas isso vai implicar o seguinte. Se o x menos 3 é menor do que 1, o x mais 3 em módulo é menor do que 7, não é? E eu continuo tendo x menos 3 menor do que epsilon sobre 7. Mas se esse é menor do que 7 e esse é menor do que epsilon sobre 7, o produto dos dois é igual não. É menor do que 7 vezes epsilon sobre 7, que é epsilon. Mas quem é o produto dos dois? É o módulo de x ao quadrado menos 9. Ou seja, eu tenho a seguinte implicação. X menos 3 menor que delta implica o quê? X ao quadrado menos 9 menor do que epsilon. Isto é, para todo epsilon positivo, dado o epsilon positivo, existe um delta positivo. Quem é esse delta? O menor entre 1 e epsilon sobre 7. Tal que esta implicação é verdadeira. X menos 3 menor do que delta implica o quê? X ao quadrado menos 9 menor do que epsilon. Recapitulando. Eu tenho que partir daqui, gente. É isso aqui que, dado o epsilon, vai me dizer como encontrar o delta, tal que a dita implicação do limite seja verdadeira. Qual é? X ao quadrado menos 9. Todos concordam que é igual a isso? Todos concordam com essa implicação? X menos 3 menor do que... X menos 3 em módulo menor do que 1 garante x mais 3 em módulo menor do que 7? Todos concordam? Então pronto. Porque dado o epsilon maior do que 0, escolho o delta igual ao mínimo entre 1 e epsilon sobre 7. Com isso, o delta é positivo, delta é menor que ou igual a 1 e delta é menor ou igual a epsilon sobre 7. E mais do que isso, principal, x menos 3 menor do que delta garante o quê? X menos 3 em módulo menor do que 1 e x menos 3 em módulo menor do que epsilon sobre 7. Mas x menos 3 menor do que 1 garante o quê? X mais 3 em módulo menor do que 7. Então você vai ter essa desigualdade e vai ter essa. Partindo daqui, você chega aqui. Mas se isso aqui é menor do que 7, isso aqui é menor do que epsilon sobre 7, o produto é menor do que epsilon. Mas quem é o produto? X ao quadrado menos 9. Por que que eu gastei um bocado de tempo aqui? Gastei não. Usei um bocado de tempo explicando o que é uma implicação, quando é que ela é verdadeira, trabalhando com implicações. Foi para você esquecer? Não. Eu vou precisar. Tá? Argumento de demonstração. Raciocínio lógico dedutivo é você construir uma sequência de implicações. Basicamente é isso. Então você tem. Vamos lá, ver se vocês entenderam. Se eu quiser que x ao quadrado menos 9 seja menor que 21, tá? Basta escolher o x, tal que x menos 3 seja menor que o quê? 1? 1, porque o mínimo entre 1 e 21 sobre 7 é quanto? É 1. Então, isso aqui funciona. Se eu quiser isso aqui menor que 1/2, o 1 eu não sei se funciona, mas eu sei que funciona o quê?
Hã? 1 sobre 14. Você entendeu? X menos 3 menor que 1 sobre 14 garante x² menos 9 menor do que 1.